Meus amigos, estou analisando um caso aqui agora, quero trazer em tempo real para vocês e também dividir de forma reflexiva alguns pontos, principalmente com vocês, colegas advogados, mas não só advogados, vocês aí que eventualmente vão passar por um problema judicial, sobretudo um divórcio. A gente sabe muitas vezes que, se tratando de estratégia jurídica, nós advogados vamos incluir alguns pedidos na petição que sabemos que não tem base de sustentação jurisprudencial, por assim dizer, tá? Para não dizer outra coisa. A gente sabe que... Sabe aquela história do jus esperneandi? Pois é, o choro é livre, em outras palavras. Exatamente isso que acontece. Mas, meus amigos, aí entra uma questão muito importante, que é um recado agora que eu trago para os advogados especificamente, que nós temos que ter na mente, nós temos que ter a consciência disso, nós temos que ter ética, nós temos que ter a moralidade de entender que quando nós estivermos diante de um pedido que não se sustenta, que não tenha base legal, base doutrinária, base jurisprudencial nenhuma, tu não pode querer fazer com que esse teu pedido seja entendido como uma realidade absoluta dos fatos, porque não é, e não vai ser assim entendido. E pior ainda, quando as partes tentam convencionar entre elas, fazer um ajuste ali sobre as questões atinentes à partilha, e que essa parte que está entendendo que esse devaneio que surgiu às vezes na cabeça do cliente ou sustentado pelo próprio advogado, ela entende que aquilo ali tem que ser levado em consideração. O exemplo que eu quero ilustrar com isso é a partilha ou a tentativa de se partilhar cotas sociais de empresa cuja natureza dessa empresa, a natureza jurídica dessa empresa é a de sociedade simples. Que empresas são essas, Daniel? Sociedade de advogados, sociedade de contadores, sociedade médica, sociedade de psicólogos, qualquer outra, sociedade de engenheiros, qualquer outra sociedade formada por profissionais liberais, ainda que de forma unilateral, é uma sociedade de caráter simples, de natureza simples e não de natureza empresarial. Isso é uníssono na nossa jurisprudência, meus amigos. Entendam isso de uma vez por todas. Talvez você, advogado, que está se aventurando na área de família, ou até já trabalha com casos do direito de família, mas não se deparou ainda com esse tipo de situação, entenda isso. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a sociedade de caráter simples, de natureza simples, que é essa, que não é empresária, não é porque ela não é empresária, porque nós, advogados, os contadores, os engenheiros, não dão a forma de empresa para o seu negócio. Não é isso. É que mesmo assim, mesmo que um grande escritório, uma grande firma de engenheiros, uma grande firma de advogados, uma grande firma de contadores, tenha assim a característica de uma empresa, ela jamais vai poder ser vista como empresa, porque a lei a proíbe de ser vista como empresa. O exemplo clássico disso é a partilha ou a tentativa de atribuir partilha às cotas sociais do advogado associado no escritório. O escritório, por maior que seja, o escritório de advocacia, maior que seja, por mais que ele tenha uma estrutura de empresa, que ele se realmente trabalhe como uma estrutura muito parecida com a de empresa, nós temos a expressa proibição pela Ordem dos Advogados do Brasil de mercantilização da profissão, assim como todos os outros profissionais liberais. Então vejam só, daí decorre essencialmente o que a doutrina e a jurisprudência ratifica, que não há comunicação nenhuma, não há comunicabilidade entre a participação social, a participação no quadro societário dessa sociedade e a partilha de bens no eventual divórcio deste profissional. Exceção à regra. Obviamente que quando nós estamos do lado de quem está pleiteando este bem, digamos assim, como partilhável, nós vamos ter que observar alguns parâmetros. Se de fato aquela sociedade está realmente se desenvolvendo como uma sociedade intelectual. A natureza do trabalho dela desenvolve a sociedade intelectual e os ativos que compõem aquela sociedade, eles estão condizentes com as atividades fins. Exemplo disso, significa que se o teu marido ou tua esposa ela é uma advogada e todo o patrimônio dela ou dele esteja registrado em nome do escritório de advocacia, carro, a casa da praia, o iate, a moto, o jet ski está em nome do escritório de advocacia, aí, meus amigos, nós estamos evidentemente diante de uma clara ocultação patrimonial, ou na verdade nem ocultação, mas uma clara confusão patrimonial. Nós estamos aqui diante de uma utilização abusiva da personalidade jurídica do escritório.
se retira o véu da pessoa jurídica, né, do sócio, na verdade, da pessoa física, e vai ao patrimônio da pessoa jurídica, o que nós chamamos de desconsideração inversa da personalidade da pessoa jurídica, o que é amplamente aceito já na doutrina. Mas isso aqui, independentemente da natureza jurídica da sociedade, se ela é simples ou empresária. Então, a exceção vai ser, se houve abuso de direito na gestão da empresa, na gestão da sociedade simples, aí sim vai se discutir os ativos dessa sociedade na hora da partilha. Se não, via de regra, e regra geral, quase que absoluta, não há de se falar em partilha de bens de sociedade simples, seja ela de contabilidade, seja ela de advogados, seja ela de médicos, de dentistas, de psicólogos, de engenheiros, de arquitetos e por aí vai, certo? Então, assim, a jurisprudência de ambos os tribunais, elas são neste sentido. A doutrina de maior peso do nosso direito de família, leia-se aqui Rolfo Madaleno, fala exatamente neste sentido. Então não adianta você vir num divórcio querer dividir aqui as cotas sociais da clínica médica do teu marido, da estrutura do escritório de advocacia do teu ex-esposo, porque isso não vai entrar na partilha. Então a gente tem que ser coerentes na hora de fazer o pedido e entender como é que esses pedidos são considerados na jurisprudência. Certo, meu amigo? Recado rápido, pontual, direto ao ponto aqui, para trazer um assunto que com muita frequência eu vejo acontecendo aqui nos divórcios, acontecendo aqui nas ações que eu enfrento, e merece uma atenção redobrada por parte de nós, profissionais. Forte abraço, até o próximo vídeo.